Olá você, do outro lado da tela, sou o Kiko Fonseca, estou aqui para mais um vídeo do canal Plastificando. Dessa vez eu vou trazer uma abordagem sobre o projeto de lei número 631 de outubro de 2018, que é sobre a proibição dos canudinhos de plástico no estado de São Paulo. Vamos lá? Bom, então está aqui uma cópia, do projeto de lei número 631 de 2018, que diz que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no estado de São Paulo e também dá outras providências. Acho que as outras providências ele quis dizer isso com relação à multa, que ele tem aqui um parágrafo falando sobre a punição de quem comercializar o canudo de plástico nos estabelecimentos de São Paulo. Então primeiro, esse primeiro vídeo eu vou dar aqui uma esmiuçada no projeto de lei, e aí conforme for passando eu vou fazer outros vídeos dando uma ênfase em algum trecho específico aqui do artigo, beleza? Então vamos lá. Artigo 1º. Fica proibido no estado de São Paulo o fornecimento de canudos de material plástico em hotéis, restaurantes, bares, padarias, clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais de qualquer espécie, entre outros estabelecimentos comerciais. Parágrafo único. Os canudos plásticos serão substituídos por canudos em papel reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados, feitos do mesmo material. O artigo 2º fala sobre uma aplicação de multa, Não vou ler aqui agora, com um parágrafo único. E no artigo 4º, ele diz que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Mas em dia 13 de julho de 2013, o governador João Dória sancionou esta lei e ela já está vigorando. Então, na segunda página daqui do documento, a Assembleia Legislativa ela colocou uma justificativa, que começa assim: a presente propositura visa a proibição do fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em hotéis. Ele repete aquele primeiro parágrafo, artigo 1º, e com a aprovação desta lei, o Estado de São Paulo estará alinhado com a postura já adotada em grandes centros urbanos do mundo. Pois aparentemente esta decisão de abolição dos canudos plásticos aqui no Estado de São Paulo tem muito a ver com entrar na onda do que alguns países estão lançando tendência, Porque se for parar para pensar mesmo, a proibição do plástico, sem antes ter um material prévio já estabelecido, é uma lei, acho que posso dizer que um pouco precipitada. Então, essa lei sem um material prévio antes já estabelecido, a aprovação dessa lei já é um pouco precipitado, E aí ele traz aqui alguns números, e que eu fiz o cálculo e que é verdadeiro, E ele fala aqui isso porque o canudo plástico é um dos maiores problemas ecológicos contemporâneos. Sim e não. Depois eu vou explicar o porquê. Se cada um brasileiro usar um canudo plástico por dia, em um ano terão sido consumidos 75 bilhões 219 milhões 722.680 unidades de canudos. É canudo pra caramba, o número não é baixo. Mas essa é uma estimativa que é normal ser feita, Já que os políticos são administradores, Eles são um corpo que compõe aí a administração de um país e que vai seccionando em várias outras pequenas regiões. Tem mais um número interessante que o artigo traz aqui, ele diz: não obstante, pesquisas mostram que mais de 95% do lixo nas praias brasileiras é de material plástico. Isso não está correto, porque esse material plástico, se é reciclável, não é lixo. E como a gente está falando de canudinhos de plástico, então são materiais recicláveis. O que é reciclável, mais uma vez, não é lixo. E assim como outros resíduos, todo esse material acaba invadindo o mar, prejudicando o habitat natural e a saúde dos animais. Isso é verdade. Só que a saúde dos animais só é prejudicada por causa de um descarte mal feito, e não por causa do plástico em si. Porque trocando o material, se não for um canudinho de papel que se dissolve com água, ou um canudinho comestível, igual aqueles de macarrão,
Um canudinho de alumínio que não for depositado corretamente no seu despejo, ele vai prejudicar a saúde do animal da mesma maneira. E eu vou abordar o canudinho de alumínio com mais precisão, e de todas as opções que eles apresentam aqui, a de alumínio é a pior que tem. Mas isso eu vou falar mais tarde. Aí ele fala aqui que a nível de países, de outros países, número, volume de consumo de outros países, né? Faz uma estimativa que até 2050 e nos oceanos vai ter mais plástico do que peixe. E é uma estimativa, assim, as estimativas matemáticas, elas não mentem. Só que o grande problema que não é levado em consideração é, se em 2050 tiver mais plástico do que peixe, por que joga o resíduo plástico no oceano e não no descarte correto, que deveria ser feito, que existe coleta coletiva, seletiva, que existe reciclagens, sabe? Então esse é um problema a ser tratado e que não está sendo, e que essas medidas que, por exemplo, como essa que estão acontecendo aqui, são medidas precipitadas. São bem feitas, mas no quesito assim técnico, com estimativas, com números, com aquele blá 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 todo técnico, mas são medidas precipitadas. A proibição é medida precipitada. Por quê? Porque ele, igual eu falei, o resíduo plástico só é problema no oceano porque ele não é descartado corretamente. Porque se ele for descartado corretamente, não vai ser resíduo plástico no oceano, nas matas, enfim. Então o problema muito maior é o descarte e em segundo lugar talvez é que seja o resíduo plástico em si, tá? É verdade que nem todos os plásticos são recicláveis, mas de todo o resíduo que tem no oceano, assim por exemplo, eles poderiam ser reciclados, que são garrafas, que são canudinhos, são sacolas, sabe? São materiais que poderiam ser reaproveitados. Bom, eu cheguei aqui então na terceira folha, que era o que eu queria trazer aqui para este vídeo, né? Então ele depois do artigo dizer aqui que mencionar os outros países, né, como a França, a Escócia, Estados Unidos, já estão abolindo, proibindo e tal coisa, e o Brasil está entrando na onda desses países para talvez querer mostrar que também é desenvolvido, né? Olha, eu sou desenvolvido também. Ele diz aqui: é sabido que no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, as políticas de incentivo aos sistemas de reciclagem ainda estão muito aquém do ideal, cumprindo, por outro lado, ressaltar o grande leque de alternativas para substituir os canudos de plástico. Apesar de muitas vezes desnecessários, canudos podem ser também feitos de metal, aço inox, entre outros, vidro, papel ou mesmo materiais comestíveis. Ainda que hoje o preço por unidade seja maior, com o aumento da produção é esperado que os custos relativos fiquem cada vez menores. Pois é, uma abordagem importante para a proibição dos canudos de plástico é o custo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a talvez desesperada ideia de canudos de alumínio, de metal ou de vidro. Se o material plástico já leva todo esse tempo para se decompor, imagina só o de vidro, por exemplo, né? E o material, o canudinho de aço inox, por exemplo, onde já se viu canudinho de aço inox, né? Mas vamos lá, um canudinho de aço inox, imaginando, aço é um material da família dos metais, e metais são cancerígenos. Então, se esse canudinho não tiver um revestimento de plástico interno, ele pode contaminar a bebida. E os resíduos do aço inox que vai entrar na bebida pode vir a causar um câncer igual o guitarrista do Van Halen, que está com câncer de garganta. Porque ele mesmo disse que usava uma palheta de metal e às vezes se colocava essa palheta na boca para poder segurar. Então esse é um problema que gera, né? E fazer um canudinho sem o revestimento de plástico é cancerígeno. E se fizer talvez com os parâmetros da Anvisa, o canudinho de alumínio vai ter plástico do mesmo jeito. Então, ou seja, vai voltar a estaca zero e vai ser um problema ainda maior, que é reciclar o alumínio. Se o plástico que é um material reciclável, já está tendo todo esse problema, imagina o de alumínio. De vidro, então, não quero nem falar.
Vai ser 1000, 2000 anos para se decompor. As melhores opções que eles dão aqui são os canudinhos de papel, que se dissolvem em água, e os materiais comestíveis. O de papel, ainda dependendo da maneira que for feita, pode ser um problema que durante o consumo da bebida o canudinho já pode apresentar um vazamento e a gente não conseguir consumir a bebida corretamente. Então tá, eu falei que poderia ser boa opção, mas pero no mucho, né? Nem tanto. E, por fim, o de materiais comestíveis, que são os canudinhos de macarrão. Então, de todas essas sugestões que eles deram aqui, talvez a de macarrão, de material comestível, talvez seja a melhor opção que tenha sido apresentada, né? Mas que, igual falei, né, nesse último trecho, um capítulo importante de falar da proibição dos canudinhos de plástico é com relação aos custos, né? Quanto que custa um canudinho de macarrão ou de material comestível? Quanto será que custa? Se for mais caro que o milheiro de canudinho de plástico, então com certeza vai influenciar no preço do produto final e a gente vai acabar pagando mais caro numa bebida que poderia custar bem mais barato com o canudinho de plástico. Bom, então é isso. Este foi o primeiro vídeo dessa série que eu vou inaugurar aí para falar sobre a proibição dos canudinhos de plástico. É a Lei 631 de 2018, criada pelo deputado Rogério Nogueira, do DEM. Né? Então é este o artigo que eu dei uma resumida nele aí. E essa vai ser a inauguração de uma série em que eu vou esmiuçar alguns tópicos importantes que eu encontrei aqui neste artigo, né? Então, para os próximos vídeos, eu vou estar trazendo aí mais detalhes sobre os canudinhos de vidro, de aço, de papel e comestíveis, os dados aí, alguns dados que eles apresentaram aqui no vídeo, né, talvez. Então, vou estar dando uma esmiuçada aqui um pouco em cada trecho do artigo, né, e para trazer para vocês com um pouco mais de detalhes, com a visão de quem é tecnólogo em polímeros, né, e por que talvez isso seja um problema, até mesmo influenciando no custo final de um produto, né? Então, a gente pode acabar pagando mais caro por um produto por causa da troca de um simples material, trocar um canudinho de plástico por um de alumínio ou de material comestível. Já pensou? Querer pagar mais caro em um produto que custava tão barato, ele vai acabar aumentando o preço aí. E muita gente pode ser que deixe de consumir justamente por causa disso, né? As coisas sobem tanto preço aí já todo ano e por causa de uma troca de material vai haver mais aumento ainda em preço, vai ser uma situação complicada. Então, igual eles fizeram aqui no artigo, fizeram várias estimativas, eu também faço estimativa e talvez ela não seja tão otimista assim. Mas vamos ver aí nos próximos vídeos e eu vou trazer mais detalhes sobre os custos, sobre os outros tipos de canudinho e vamos ver o que pode ser solução e o que pode vir a ser um problema, né? É questão de fazer um estudo aí, levantar uma estimativa e ver o que vai acontecer, né? Só quando a coisa estiver acontecendo que a gente vai ter noção de quão benéfico ou maléfico essa proibição, essa lei aconteceu. Então é isso, eu queria estar encerrando por aqui. Compartilha nos grupos aí do pessoal que trabalha nas indústrias, de quem já estudou também sobre polímeros, de quem trabalha em fábrica, de quem entende de plástico de todo jeito, para a gente estar espalhando a palavra e tentar fazer uma conscientização, né? A gente não pode também ser pró-plástico e nem contra plástico, a gente tem que chegar no meio termo. A gente tem que tentar entender quanto de benefício que ele tem e o quanto de dificuldade que ele tem também. E se os benefícios pesam mais do que os malefícios do plástico, né? Eu acredito que os benefícios acabam pesando mais em preço, né? Influenciando também no custo final de um produto. O estado que forma aí a FATEC é um órgão do Centro Paula Souza, um órgão estadual. E isso, um aluno da FATEC não paga mensalidade porque é uma faculdade pública, mas mesmo assim ele custa aos cofres públicos, né? Então, o Estado forma um profissional daquela área, mas ele acaba proibindo um material naquilo que o profissional é formado. Então, uma dificuldade de encontrar emprego pode vir a ser gigante, né? Então, tudo isso daí eu vou estar falando nos próximos vídeos, esse é o primeiro de uma série. Espero que vocês acompanhem, compartilhem com os amigos aí. Vamos conversar junto, vamos
compartilhar a experiência junto e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto, a gente pode ir só trocando essa ideia. Forte abraço.